E hoje eu vou dividir com vocês uma revelação que eu nunca contei em público. Mas enquanto eu estava aqui adorando, Deus me levou de volta a esse sonho. Deus me levou de volta a essa revelação. Eu vou ter todo o cuidado do mundo para contar essa revelação de maneira que você não descubra exatamente aonde foi que eu vi. Porque a revelação, ela não vem para expor ninguém. Ela vem para consolar, exortar e edificar. Amém? Mas normalmente o profeta, ele vê tudo. Ele vê os detalhes, ele vê os rostinhos, ele vê os ministérios e fica só orando. Não fala para o povo, a não ser que Deus mande falar para quem ele viu. Já aconteceu, Deus mostrar e eu ligar para o pastor, e o pastor não falar mais comigo. Não tem problema, eu fico livre do sangue dele. Não é? Depois da raiva eu fico respeito. Depois de alguns anos o pastor acaba me ligando, dizendo assim: glória a Deus que Jesus está vivo, Jesus falou comigo. Gente, eu estou falando isso de muito temor, você não tem ideia. Tem dia que a perna treme. Mas há algum tempo, Deus me levou até o topo de uma igreja, em sonho. Eu estava numa igreja e eu, a Êxila, Odilon e Emerson, nós somos sempre alguns personagens dos sonhos, que a gente está muito junto, profeticamente. Nesse sonho, meu marido e o pastor Odilon, eles saíam para comprar arroz para o retiro da igreja. Muito normal isso, eles saírem para mover alguma coisa juntos para a igreja. E nesse sonho, eu e a Êxila subíamos a um monte que estava na lateral dessa igreja. Esse era um monte simbólico, onde as pessoas oravam e faziam ali círculos de oração e faziam aqueles montes que a gente sobe para orar, sabe como é? Então nós subimos naquele monte para orar e aquele monte era colado na igreja. Quero que você me entenda. Quando nós chegamos no cume desse monte, onde estava acontecendo a oração, nós vimos que havia um corredor de profetas. De um lado uma quantidade, de outro outra quantidade, e no meio sal grosso. Quando nós íamos passar para dentro da igreja, porque esse monte tinha ligação com a igreja, nós achamos aquilo muito estranho, porque aqueles profetas, eles estavam usando uns turbantes e umas roupas que não condiziam com aquilo que eles professavam. Eles estavam vestidos como ícones de religiões pagãs, como se eles estivessem ali a serviço de outros deuses e não do nosso Deus. Mas no sonho eu sabia que eles eram profetas da igreja. Eu olhei para eles e disse: nós vamos ter que passar rápido, porque a Bíblia diz o quê? Que se o sal não salgar, só serve para ser deitado fora. E era isso que estava acontecendo, era um corredor com uma passarela com muito sal grosso. E eu disse a eles: nós vamos passar rápido. E nós passamos rápido por aquele sal. Mas enquanto a gente passava, os profetas seguravam a gente e diziam: eu profetizo por R$30. E o outro dizia: eu profetizo por 10. E eles iam abaixando o preço num leilão. Eles seguravam na gente e diziam: se você me der tanto, eu vou profetizar. Eles estavam todos corrompidos. E nós passamos direto, correndo. Conseguimos alcançar a porta da igreja. Entramos naquela igreja. E quando nós entramos na igreja, eu disse: Êxila, tem uma porta ali, como se fosse uma sala em que estão os CDs e os DVDs de adoração. Vamos lá. E eu entrei naquela sala e haviam milhares de anéis pelo chão. Anéis de pedra preciosa. O chão era tão cheio de brilhantes que eu podia fazer assim, molhar a mão e fazer assim, ia grudar muito brilhante na minha mão. Quando eu olhei, aquela era como uma sala de um home theater, sabe? Aquele onde você vai assistir TV, tem muito DVD, tem muito CD. No meio da sala tinha um quadrado assim, e todos os DVDs estavam ali alinhados, e numa parede tinha outros DVDs e muitos CDs. E eu comecei a reconhecer a capa de alguns amigos que estavam ali. Alguns cantores que eu conhecia, que você também conhece, alguns que outros não vi, mas alguns eu fui tirando, e dizia: olha, o CD da fulana, o DVD do ciclano. E eu ia vendo aquilo, e eu vi muitas pedras de Êxila. Essas pedras preciosas são nossas, elas estão dentro da igreja. Nós podemos usá-las. Vamos colocar aqui. Eu fiz assim com a minha barba, como de costume eu tenho muita roupa. Eu fiz assim e coloquei muitas pedras preciosas dentro da roupa.
E a Exla também começou a colocar aquelas pedras preciosas. Nós estávamos muito felizes, porque todas aquelas pedras preciosas estavam ali numa sala de adoração na igreja. Quando nós estávamos catando essas pedras preciosas, nós olhamos para a porta e havia ali uma família de diáconos. Por favor, os diáconos não levem a mal. Eu já falei de líderes, já falei de profetas, já falei de adoradores, e agora estou falando dos diáconos que apareceram no sonho. E quando eu olhei, era um pai, uma mãe e 2 crianças. E esse povo estava na porta, fechando a passagem para que nós não saíssemos. Um deles, os pais olharam e disseram assim: deixa o anel de vocês aí. E eu lembro que no sonho eu estava usando um anel que o meu marido me deu de aniversário de casamento, que era um símbolo ministerial. E ele disse: vocês não vão sair com as joias daqui, vocês vão deixar de vocês aí dentro. E eu olhei para ela e disse: ele quer que a gente deixe o ministério da gente aqui. E eu não entendia por quê. Quando eu olhei, aqueles homens, aquela família se transformou. E eles tinham dentes para mastigar as pedras preciosas e os anéis que estavam ali. E eles disseram: deixe isso aí. E começaram a comer as pedras, as joias, e se alimentavam daquilo. E eu descobri que as outras joias que estavam trituradas porque eles comiam essas joias. Eu disse: precisamos fugir. Joguei as pedras preciosas para eles, guardei o meu anel, a Exla também, e nós saímos por uma porta, e havia uma janelinha como aqueles lugares do aeroporto que você passa as malas assim, e as malas vão passando no raio-x. Nós entramos numa bandeja de raio-x daquela, e saímos correndo e caímos lá embaixo, num pátio grande. Eu caí atrás de um sofá, e eu observei um grupo de pastores reunidos nesse pátio. Um pastor, que era o líder, que parecia o líder daquele grupo, tinha desenhado uma amarelinha no chão. Ele desenhou aquela amarelinha. Céu. 1, 2, 3. Já jogaram amarelinho? Já? Pularam amarelinho? Ele desenhou aquela amarelinha no chão, e eu estava atrás do sofá vendo. Ele deu o giz. Normalmente era tijolo na minha época, de pegar um pedaço de tijolo para, né? Ele pegou o tijolo, deu para um pastor e falou: jogue. Aí o pastor jogou e errou a amarelinha. Quando ele pulou, ele errou. Esse líder falou: você não sabe jogar. Tomou a amarelinha dele, jogou, pulou e disse como é que pulava. Voltou, pegou a amarelinha, pegou o giz, o tijolo, e foi passando de pastor em pastor. Eu estou falando aqui com o congresso de adoração, né? Gente madura. O problema não, depois eu vou contar mesmo, vou escrever. E aí, esses pastores estavam muito entretidos jogando amarelinha. E eu estava olhando escondida. De repente alguém veio, e esse eu nem sei quem é, virou um sofá, e eu caí no meio da amarelinha deles. E eles começaram a apontar e dizer: ela viu. Ela viu. Enquanto eles estavam decidindo o que eles iam fazer comigo, uma trombeta tocou. E eles não conseguiam evitar de andar na direção que a trombeta mandava. E eles foram todos em fila, inclusive eu, na direção que a trombeta mandava. E essa trombeta nos levou até muitas celas de cadeia. A segunda trombeta tocou, e a porta da cela se abriu. E nós não tínhamos escolha, nós tínhamos que entrar. Eu lembro que eu vi como uma lâmina de liquidificador, moedor dentro da cela. E o nome dessa visão foi: a cela que prova pastores. Quando a trombeta tocou, eu coloquei as mãos assim e entrei. E aquele moedor foi ligado. E aquele moedor tirava como se fossem escamas da gente. Tirava a pele, e a pele foi ficando vermelha, vermelha. E quando eu olhava para o moedor, tinha ali escamas de outros ministérios que já tinham passado na moeda. A trombeta tocou outra vez, e a porta da cela se abriu. Não tinha como me virar de tão pequena que era a cela, e eu saí. Quando eu saí e olhei na direção de todos os pastores que tinham entrado,
Só o líder tinha sobrado, aquele que estava ensinando a jogar amarelinho. Queridos, eu não quero jogar. Eu não quero brincar disso. Eu não quero entrar nesse jogo. Profecia não tem preço. Ninguém vai comer meu anel. Nem costume, nem denominação, Aleluia. nem moda. O meu sal não vai ser deitado fora. Eu não serei deitada fora. Nem você. Não joga não. Não brinca disso não. Nós estamos vivendo um momento de muito entretenimento. A igreja não precisa de entretenimento. Aqueles que são chamados para o evangelismo em massa, eles têm até que utilizar algumas estratégias musicais, né? De acordo com a revelação do Espírito Santo que cada um tem. Não estou julgando ministério nenhum aqui, gente. Eu também atuo como artista, né? Isso é uma característica espiritual para um momento determinado, para um show, né? Para uma concentração pública em que os ímpios vão vir, as pessoas que não conhecem Jesus vão ser atraídas, porque nós somos cheios de arte. Mas nós não podemos jogar, não. Nós não podemos pagar para ouvir profecia. Você está entendendo? Nós não podemos vender a nossa profecia por dinheiro. Aleluia. Glória a Deus. O trabalhador é digno do seu salário. Não é verdade? Eu não discuto a oferta ministerial. Todo mundo tem que viver, tem que comer. Eu tenho 15 famílias que dependem do meu ministério. Então a gente tem que vender CD, tem que vender livro com decência, com ordem, com pureza. A gente não pode jogar. Abra sua Bíblia comigo lá em Joel capítulo 2.